Ah, Fiji! Esta nação insular traz à mente muitas coisas. Praias de areia quente, natureza tropical intocada e até água engarrafada. Uma coisa pela qual a ilha não é conhecida são os avanços que mudaram o mundo na aviação. E já é hora de mudar isso. Deixe-me te contar uma história. Ilaitia Tabacuacoro é um homem de Fiji que trabalhou como controlador de tráfego aéreo no início dos anos 90. Naquela época, ele e alguns colegas pilotos decidiram dar um pulo rápido da ilha principal de Viti Levu, em Fiji, para uma das ilhas menores na parte nordeste do arquipélago. Era uma rota que eles já haviam voado antes, então não pensaram que teriam problemas para chegar ao destino. No entanto, pouco tempo depois que a ilha principal desapareceu atrás deles, o avião foi atingido por um vento cruzado que o tirou do curso. As ilhas pelas quais eles pretendiam navegar não eram vistas em lugar algum, e eles logo perceberam que estavam perdidos na extensão azul do Oceano Pacífico. As coisas pareciam bastante terríveis antes de Tabacuacoro lembrar de repente que seu avião havia sido equipado recentemente com GPS. Ele o ligou e, em um instante, eles souberam exatamente onde estavam e rapidamente traçaram um percurso de volta à terra firme. Pode parecer uma história mundana para alguém que vive no século XXI. No entanto, na época, o GPS ainda era relativamente novo e muitas pessoas não tinham certeza da sua eficácia. Desde os anos 40 até o final dos anos 80, a navegação de aeronaves dependia de uma combinação de radar, rádio e o simples olhar pela janela para descobrir onde você estava. Os aviões se orientavam com base em uma combinação de sinais de rádio e pontos de referência visuais. Esse era um sistema imperfeito, mas viável sobre a Terra, mas não ajudava muito em voos transoceânicos. As ilhas Fiji, por exemplo, tinham apenas 5 desses radiofones para cobrir um arquipélago composto por mais de 300 ilhas separadas por vastas extensões de água. Os aviões que viajam qualquer distância sobre o oceano precisariam empregar um membro da tripulação conhecido como navegador de voo. O trabalho dele era descobrir onde precisamente a aeronave estava a qualquer momento, muitas vezes confiando em técnicas que não haviam mudado desde a era dos navios de madeira. Um dos métodos principais era a navegação celeste, e ele não vinha sem erros. Ele usava o Sol, a Lua e as estrelas para identificar as coordenadas do avião, mas era necessário um céu limpo para ser eficaz. Se as condições fossem ruins ou pouco abaixo do ideal, se estaria voando literalmente às cegas. Outra técnica era simplesmente estimar sua localização com base em quão longe você viajou da última localização conhecida. É totalmente possível para alguém com uma boa bússola e uma boa ideia da velocidade no ar, mas ainda está longe de ser uma ciência exata. Isso também não ajuda muito se você já estiver perdido. A combinação desses dois métodos ajuda a atenuar um pouco os problemas, mas ainda não é uma estratégia infalível. É muito fácil para um avião girar em um clima ruim e terminar centenas de quilômetros fora do curso. Acidentes como esse podem ter sérias consequências, trazendo à tona a importância de encontrar uma maneira mais confiável de navegar do ponto A ao ponto B, e talvez C e D, se houver tempo restante no dia. O primeiro satélite GPS foi lançado em 1978, com mais 23 satélites sendo lançados nos 15 anos seguintes. Os satélites mantêm uma órbita geossíncrona ao redor da Terra, o que significa que eles estão sempre na mesma posição em relação à superfície terrestre. Isso também significa que cada satélite está sempre à mesma distância de qualquer ponto na superfície do planeta. O GPS no painel do carro ou no painel de controle de um avião transmite e recebe sinais de e para os satélites em órbita. Ele é, assim, capaz de medir a distância entre a sua localização e os dois satélites mais próximos. Isso permite que o GPS identifique sua localização com a máxima precisão. O governo dos Estados Unidos considerou disponibilizar a tecnologia GPS ao público. O Departamento de Defesa propôs a venda de acesso GPS a várias companhias aéreas. No entanto, depois de um acidente de avião em 1983, eles decidiram disponibilizar gratuitamente o acesso ao GPS a qualquer pessoa com o equipamento para usá-lo. O governo também fez planos para aumentar de 15 para 24 o número de satélites GPS. Alguns pilotos começaram a usar o GPS imediatamente, mas em 1990, muitos ainda não estavam convencidos de que o sistema era confiável o suficiente para se tornar padrão. E aqui é onde Fiji entra em cena.
A nação insular era um destino turístico popular há muitos anos e não mostrava sinais de desaceleração no início dos anos 90. Com a demanda do país por viagens aéreas aumentando, a pequena república insular estava ansiosa por algo que melhorasse a segurança e a confiabilidade de sua principal atividade econômica. Assim, em 1994, Fiji se aproximou dos Estados Unidos e se ofereceu como um mercado de teste para a tecnologia GPS comercial. Com 13 aeroportos comerciais e 7 aeródromos particulares instalados em uma área de apenas algumas centenas de quilômetros quadrados, a nação insular parecia o candidato ideal. Graças à paisagem diversificada de Fiji, a FAA também viu uma oportunidade de avaliar o desempenho dos aviões equipados com GPS em vários terrenos. Enquanto isso, Fiji viu as vantagens de um sistema de navegação que poderia cobrir todo o país por menos do que o custo de manter um único sinal de rádio. A FAA concordou em fornecer o equipamento e Fiji entrou de cabeça no projeto. Ou melhor, eles o fizeram depois de cerca de um ano de preparação. As Ilhas Fiji ainda precisavam modernizar toda a sua frota aérea comercial e treinar as tripulações sobre como usar o novo equipamento. Mas, uma vez feito isso, não demorou muito para o país começar a colher suas recompensas. Como o GPS funciona tão bem, independentemente do clima, os aviões não precisam mais mudar de direção no meio do voo, devido à baixa visibilidade. Além disso, como as aeronaves não precisam mais seguir uma trilha rígida de sinalizadores de rádio e pontos de referência visuais, os voos podem traçar rotas mais diretas para seus destinos. Isso significa que os aviões não apenas têm mais probabilidade de atingir seu objetivo com segurança, como também podem concluir sua jornada em menos tempo e em uma maior gama de condições. Ser capaz de dizer com precisão onde cada avião estava em um determinado momento também foi uma grande ajuda para os controladores de tráfego aéreo da ilha. Antes que o GPS se tornasse amplamente disponível, 2 jatos que voavam na mesma rota não podiam ter uma distância menor de 160 quilômetros os separando. O segundo avião também teve que esperar 18 minutos antes de ser liberado para decolar. Graças ao GPS, os aviões agora podem voar com segurança a 37 quilômetros um do outro, e a espera para voos sucessivos foi reduzida para apenas 10 minutos. Outra mudança é que os aviões não precisam mais carregar combustível suficiente para sempre retornar ao seu ponto de partida. Como os aviões não precisam mais temer uma reviravolta de última hora, eles só precisam levar combustível suficiente para chegar ao seu destino com segurança. Foi uma redução tão grande no consumo de combustível que um relatório da ONU de 1996 concluiu que os avanços do GPS se pagaram após apenas 3 meses de operação. É desnecessário dizer que a Fiji e a FAA ficaram em êxtase ao descobrir que seu investimento valeu a pena. Com a utilidade e a confiabilidade da navegação GPS firmemente estabelecidas, não demorou muito para que se tornasse o padrão do setor. A rede GPS acabou aumentando de 24 satélites para 31, com os satélites originais sendo gradualmente aposentados e substituídos por modelos mais novos. Isso é suficiente para fornecer cobertura para a maior parte da superfície da Terra. Somente as regiões mais extremas das calotas polares ainda causam problemas aos satélites, mas mesmo esse ponto cego está diminuindo à medida que a tecnologia GPS continua avançando. Pode ser tentador reclamar de todos os inconvenientes das viagens aéreas modernas. Ainda assim, a tecnologia GPS tornou os voos radicalmente mais rápidos, mais seguros e, quando ajustados pela inflação, menos caros do que eram há 30 anos. Isso se deve, em grande parte, a uma pequena cadeia de ilhas no Pacífico Sul. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe-o com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.